Não é nada incomum nós vermos comentários acerca de pessoas que afirmam terem saído da Umbanda e terem sido punidas. Como, por exemplo, caminhos fechados, desemprego, términos de relacionamentos, doenças diversas. As supostas consequências da saída da Umbanda são diversas e então, dessa forma, criou-se uma mítica. Nesse vídeo, nós vamos desconstruir, desvelar toda essa mítica errônea que existe sobre o afinal. Serei punido se eu sair da religião de Umbanda? Vem comigo descobrir. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez e que a luz de Oxalá abençoe a cada um. Antes de começarmos, já deixem um like no início do vídeo, é totalmente de graça e você muito colabora a levar esse vídeo a cada vez mais pessoas. Não se esqueça, claro, de se inscrever e ativar a todas as notificações para serem sempre atualizados quando nossos vídeos forem postados. Os nossos vídeos saem sempre às terças, quartas e quintas-feiras. Aproveito o ensejo, meu irmão e minha irmã, para convidá-lo a fazer parte do clube de membros do canal, onde nós postamos conteúdos exclusivos acerca de estudos de entidades, de demais fundamentos, com minúcias de detalhes, dentre outros benefícios que muito brevemente serão revisados, claro, para a melhor. Clique no Saiba Mais, que vai estar abaixo da tela, logo no início do vídeo, e procure saber como funciona. Você muito ajudará o projeto a crescer, a incrementar mais conteúdos e sempre trazer boas informações, tanto para os membros do canal aberto, como também para o clube de membros. Agora vamos com o conteúdo. Não é incomum nós vermos, como eu falei na intro desse vídeo, que pessoas falam que saíram da religião de Umbanda e sua vida andou para trás. Aqui mesmo no nosso canal Casa de Pai Oxóssi, Caminho de Axé, que é o canal da TUSP, da nossa casa, bem como do Mensagens de Umbanda, eu vejo vários comentários de pessoas que falam que depois que saíram da religião de Umbanda, a vida começou a se tornar um inferno. E é a partir daí que sai o famigerado coro de Exu, não somente de Exu, mas dos guias espirituais, que os guias abandonaram a pessoa, que o orixá abandonou e dessa forma estaria punindo o médium. Será que isso realmente acontece? Ou será que isso é apenas uma desculpa fundamentalista velada? Assista até o final que você vai descobrir. É muito triste nós vermos isso ainda acontecer, sobretudo atualmente onde as informações são abundantes. Essa falácia de que sair da Umbanda faz atrasar a vida e correlatos anda totalmente na contramão do que a Umbanda realmente representa. Pois a Umbanda, em seu escopo, em sua liturgia, em seus alicerces, é totalmente ancorada na lei do livre-arbítrio, a nossa livre capacidade de escolha acerca dos caminhos que queremos trilhar. As punições vindas dos guias espirituais, então, é mais absurdo ainda, pois anda totalmente na contramão do que nós efetivamente entendemos como guias espirituais. Ao invés de contextualizar da forma coerente como espíritos mais elevados, de maior conhecimento de mundo, de elevada moralidade, estando aptos a conduzirem nossa caminhada terrena, muitos terreiros, infelizmente, usam o posicionamento, a roupagem demiurga desses guias, ou seja, os guias espirituais abrem seus caminhos enquanto você trabalha com eles. Depois que você os abandona, eles acabam com sua vida. É uma insensatez sem precedentes. A Umbanda sendo ancorada nas leis universais, sobretudo na lei do livre-arbítrio, que nós acabamos de falar aqui nesse vídeo, respeita as decisões dos seus médiuns e dos seus adeptos. Pois a Umbanda entende que a caminhada humana e o progredir da vida humana está embasada em ciclos. Ciclos esses que são imprevisíveis, dependendo da constante mutação do pensamento humano durante o decorrer da sua vida. Cada um de nós temos nossos ciclos individuais. Hoje eu posso ser dirigente umbandista, mas amanhã eu posso não ser. Pois a vida é um ciclo, tudo tende a mudar, sobretudo com as escolhas que nós tomamos para a nossa vida. Portanto, nesse ciclo
é quando nós mostramos a imprevisibilidade da vida humana. E isso não é ruim, muito pelo contrário, é muito sadio. Existem pessoas que vão caminhar na Umbanda até determinado momento. Depois elas podem se encontrar em outra fé. Da mesma forma que nós, umbandistas, podemos não ser umbandistas no futuro próximo, é o evangélico que deixa de ser evangélico para ser umbandista. Está associada à nossa capacidade de escolha e também na busca da vida humana pela satisfação. Quando eu falo satisfação, não é a satisfação da matéria, mas sim a satisfação da vida plena, a busca em viver em equilíbrio, em viver em plenitude. E isso será mutável em cada individualidade humana. A fé deve ser praticada de forma saudável, de forma que agregue, de forma que complemente, que seja uma ferramenta de extração da sua melhor versão. A partir do momento que a sua fé é imposta, sobretudo como uma obrigação, deixa de ser fé. Pois a fé, ela é justamente para que você tenha meios de comunicação sadios. Meios para que você possa se conectar ao sagrado, se comunicar com o sagrado, para que você evolua, para que você cresça, para que você venha a se tornar uma pessoa melhor no meio da religião. Quando se torna obrigação, se torna um ato mecânico, sem vida, sem energia e sem sentido, gerando diversas frustrações. E essas frustrações podem atacar gravemente a saúde espiritual das pessoas. Essa celeuma demiurga de que o guia espiritual é implacável e o orixá pode acabar com a sua vida se você se afastar, além de muito absurdo, além de ser um ultraje, é uma tentativa de pessoas fundamentalistas que querem obrigar o uso da sua fé como algo absoluto. O pensamento seria basicamente o seguinte: ora, se a Umbanda funciona para mim, tem que funcionar para todos. Esse é um pensamento fundamentalista e inquisitorial. Era o mesmo discurso que padres e pastores usaram para poder caçar as pessoas pagãs. Isso é ultrajante, sobretudo num país em que se diz ser um Estado laico. Pessoas têm o livre-arbítrio de poder mudar a sua fé, de poder ou agregar ou então tentar outras formas. O ser humano que não está satisfeito com sua fé vai procurar um caminho melhor que melhor lhe sustente essa energia, não havendo nada de errado nisso. Errado é quando nós colocamos na cabeça dos médiuns que se eles saírem dos terreiros, eles vão sofrer consequências, e não existe qualquer consequência danosa só porque você encontrou outro caminho. Muito pelo contrário, o livre-arbítrio é uma lei, e essa lei deve ser seguida. Se determinada pessoa não se encontra mais na religião de Umbanda, ou seja, se a fé já não sustenta mais na Umbanda, é o dever dessa pessoa sair da religião. Ela tem que achar uma fé, uma conexão com o sagrado que seja salutar, que seja salubre para ela. Pois a Umbanda, enquanto no seu cerne ritualístico, dogmático, litúrgico, de fundamentação, tem a caridade envolve renúncia e envolve compromisso. Mas existe algo muito mais importante do que esses requisitos: a boa vontade. Quando se tem a boa vontade em servir, a boa vontade em abraçar uma missão, é isso que faz o umbandista. Não é o contato com a espiritualidade ou a reverenciação ao orixá, muito pelo contrário, é a boa vontade. Quando a fé não está mais sendo sustentada pelos mistérios, pela espiritualidade da Umbanda, é dever do adepto se afastar. É dever dele caçar um caminho para ele, trilhar uma nova caminhada. Pois a vida humana é composta por ciclos. Ciclos iniciam e às vezes demoram um pouco para terminar, mas existem ciclos que inevitavelmente vão terminar. E é assim que a nossa jornada espiritual também progride.
E quando umbandistas são obrigados a permanecerem na religião em decorrência justamente dessa posição demiurga do guia espiritual, que é ensinada pelos mais velhos, isso fica tão intrínseco que o adepto se torna um escravo da fé cega de quem ensinou isso para ele. E, mais uma vez, andando na contramão do que a fé realmente significa. A fé nunca escraviza, a fé liberta. Mas e o orixá? Ele não pune? Não. O orixá vai se afastar à medida que você se afastar dele. E o guia espiritual? A mesma premissa. Os guias espirituais são espíritos muito mais evoluídos e muito mais sensatos do que nós. E eles sabem quando eles não são benquistos. Eles simplesmente se afastam. Não existe coro, não existe vida andar para trás. Isso é um subproduto de ignorância. É um subproduto de fundamentalismo. E fundamentalismo religioso não é cabível em nenhum lugar. Mas e os caminhos? Os caminhos se fecham? Não. Acontece o seguinte: quando você escolhe sair da religião de Umbanda, você vai ter uma nova caminhada. Uma nova caminhada em que você abriu mão das novas experiências como umbandista para trilhar o seu próprio caminho. E serão caminhos que nunca se cruzarão, porque o tempo vai estar andando. Você escolhe uma seara em outro meio religioso ou em outro estilo de vida, outra filosofia. A Umbanda vai seguir a dela. Você não vai cruzar o seu caminho nessa temporalidade. Mas a Umbanda ainda, na sua benevolência, e sendo a religião mais ecumênica do mundo hoje em dia, ela sempre estará de portas abertas para quem quiser regressar a ela. A Umbanda é liberdade. A Umbanda é uma religião livre. Nada tendo a ver com discursos repressores, recursos de repressão, de vingança, de força ostensiva, caso você não encontre a sua fé mais naquele lugar. Na religião de Umbanda não há espaço para o mal. Não há espaço para o mal e muito menos para entidades ou orixás demiurgos. A Umbanda é caridade, é amor, é fraternidade, elevação espiritual, evolução, empatia. Andando totalmente na contramão de tudo que se aplica em alguns terreiros, querendo obrigar o umbandista a ser umbandista pelo resto da vida. A fé deve ser praticada de forma livre e leve, e não haverá entidade, orixá, e nunca, aliás, deverá haver esse tipo de dogmatismo, esse tipo de falácia para poder gerar o medo. A fé tem que ser saudável, a fé tem que ser leve, acreditar tem que ser leve. Portanto, fica o recado para você, meu irmão e minha irmã, que estava perguntando para mim, aliás, nas mensagens: sua vida não anda para trás porque você deixou de ser umbandista ou porque você deixou de agradar o orixá. Isso é discurso de ódio, isso é discurso para poder gerar o temor. E a Umbanda é tudo, menos o medo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É muito importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo. Não se esqueça, claro, de se inscrever. Ficou alguma dúvida, quer deixar alguma sugestão de conteúdo? Fique à vontade nos comentários, sempre estamos lendo, respondendo quando possível, mas sempre trazendo conteúdos sugeridos pelos irmãos e irmãs do nosso canal. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, paz e luz a todos. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!